Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar meditando neste estudo bíblico sobre a importância de congregar, a importância de nós ir à igreja, de nós ir no templo para aprender a santa palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Porque vemos que nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, é normal nós ver pessoas falar que não necessita, não precisa ir à igreja, porque Deus se encontra em todo lugar. Além disso, tem também surgido grupos religiosos que defendem essa doutrina do individualismo cristão. Mas seria mesmo afirmativo e correta essa atitude? Eu, como serva do Senhor Jesus, te vou responder que não. Por quê? Porque não é verdade. Temos que congregar, porque ali aprendemos, a cada dia aprendemos mais a sã doutrina de Deus, escutamos e ouvimos a palavra de Deus e adoramos a Deus. Vamos ver na lógica. Primeiramente, vamos analisar a lógica. Quando uma pessoa é amante do futebol, onde ele vai? Quando ele quer assistir um jogo pessoalmente, onde ele tem que comparecer para poder ver este jogo? Óbvio que tem que ir para um estádio. Outra comparativa, quando uma pessoa é dependente químico e deseja liberar-se do vício, o lugar mais conhecido, Alcoólatras Anônimos, ali tem que ir frequentar até deixar este vício. Mas quando esta pessoa é alcoólatra e não quer largar o vício, essa pessoa procura os bares da vida. Porque nos bares da vida é onde tem a bebida. Sempre vemos que a pessoa tem que ir, tem que comparecer nos lugares que tem algo a oferecer, algo que aquela pessoa quer aprender, ou quer mesmo praticar, ou quer ver, ou quer ouvir. Tem que comparecer àqueles lugares. E com nós que somos cristãos, não é diferente. Se nós somos cristãos, precisamos de aprender a palavra de Deus. E para aprender a palavra de Deus, onde devemos buscar? Separado, individualmente? A palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que temos que reunir, temos que estar junto, porque ali Deus tem preparado homens e mulheres de Deus que sabem mais do que nós para nos ensinar. Então temos que comparecer na igreja, no templo, ali no templo onde se reúne pessoas que sentem a mesma necessidade. Inclusive tem pessoas mais preparadas do que nós em termos de estudos sobre o assunto. Porém, mas agora vamos ver na Bíblia. Agora vamos analisar o que diz a Bíblia a respeito dessa necessidade de congregar em uma igreja. Nós vemos que desde o Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, a necessidade de congregar. A prova disso é o tabernáculo, um templo móvel, cuja criação foi ordenada por Deus desde o Antigo Testamento, ao qual o próprio chama de santuário. No capítulo 25, 26 e 27 do livro de Êxodo, é completamente voltado para o assunto que diz a respeito a criação desse templo para congregar, para reunir o povo ali para ouvir a santa palavra. Mas vou citar apenas aqui os 9 primeiros versículos do capítulo 25 do livro de Êxodo, aonde está escrito: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta alçada.
Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre e pano azul, e púrpura e carmesinho, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tinta, vermelho e pele de texugo, e madeira de cetim, azeite para a luz e especiária para o óleo de unção, especiária para o incenso, e pedra de sardônica, e pedra de engastes para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio dele, conforme tudo eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo o fareis. Que está escrito em Êxodo 25, 1 ao 9. Aí vemos que Deus já ordenava desde o Antigo Testamento, do Velho Testamento, Deus já estava ordenando fazer ali o santuário aonde ele ia habitar, aonde ele ia estar. Então já nos deixou, por exemplo, para nós aprendermos nos dias de hoje, a importância de congregar em uma igreja, de nos reunir para aprender a sã doutrina do Senhor. Então vamos ver mais dentro da Bíblia. Já no capítulo 6 do livro de 1 Reis, Salomão constrói o primeiro templo. Já tinha também o primeiro templo. Quando eu digo templo, a igreja, o templo do Senhor, um local de reunião, onde reunimos para aprender a Santa Palavra. Construiu ali o templo fixo, porque já era do desejo, da vontade do seu pai Davi edificar ali a tal construção. Em 1 Reis 6, 7 e 8. São capítulos completamente voltados para a construção de um templo. Aonde diz: e sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado do rei Salomão, sobre Israel, do mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Aí vemos mais um exemplo, mais uma ordem de Deus, mais um alerta para a nossa vida, a necessidade de congregar, a necessidade de ir ao templo do Senhor para aprender. Nós temos que prestar atenção se ali está ensinando a verdadeira palavra de Deus. Se está ensinando a verdadeira palavra de Deus, nós temos que ir para ouvir, para aprender, para guardar, para, melhor dizer, esconder a palavra de Deus no nosso coração. Como diz: Senhor, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Assim temos que fazer. Se a verdadeira palavra está sendo ensinada, não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não tenho que olhar se alguém está olhando para mim ou se não está. Eu tenho que pensar que eu estou ali para aprender a palavra de Deus. Eu estou ali para aprender a sã doutrina de Deus. Eu estou ali para que o Senhor Deus fala comigo. Então eu tenho que colocar isso no meu coração. Porque assim diz o Senhor Deus, desde o nosso passado, desde a antiguidade, já fala Deus com o seu povo e com nós também para nos dias de hoje. Que aqui vemos em vários versículos, capítulos da Bíblia. E além dos relatos do Antigo Testamento, também existe no Novo Testamento registro da existência do templo, da necessidade de frequentar. Inclusive, o próprio Jesus deixou uma demonstração no capítulo 2 do livro de Lucas, nos versículos 39 ao 49, vendo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, com apenas 12 anos de idade,
frequentando e ensinando dentro do templo. E Cristo justifica Maria, que estava tratando do negócio do seu pai. Vemos aqui o que diz a palavra do Senhor aqui. A palavra do nosso bom Deus, que diz assim: aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam suas inteligências e respostas. Ele fez ali, ele praticou aquilo onde ele estava, na igreja, onde ele estava, em um templo, em um local de reunião, ali estava reunido os doutores da lei. Ele entrou aonde tinha reunião de pessoas, aonde tinha pessoas reunidas, porque para falar com as pessoas tem que estar reunido. Ali então, o Senhor Jesus entrou naquele lugar porque ele sabia que ali estava muitos doutores da lei reunidos. Era doutor, mas estava cego para as coisas de Deus, para as coisas do Pai. Então o Senhor Jesus viu que ali havia necessidade. Então assim é nos nossos dias de hoje, quando reunimos em uma igreja para aprender a santa palavra de Deus, ali o Senhor Jesus entra, ali o Espírito Santo de Deus entra para nos ensinar, para nos exortar. Ah, mas tem pessoas ali que não são crentes, às vezes podemos pensar assim, não podemos pensar assim, porque é errado pensar assim. Porque a Bíblia também diz, deixai ali o joio, porque eu vou fazer a colheita naquele grande dia. Eu vou separar o joio do trigo. Então, isso aí é coisa do Senhor. Não é da nossa incumbência nós ficarmos pensando assim, porque isso não é para nós. A Bíblia já nos ensinou. Deixai o joio, isso é coisa minha. E assim nós temos que fazer. Estou deixando essa palavra hoje porque senti no meu coração que tem muita gente deixando de congregar por orar, por estar olhando para as demais pessoas, por estar olhando para aquilo que não deve olhar. Porque devemos olhar é para Deus, é para o seu Filho amado que veio e morreu por nós.